Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê. E no episódio de hoje a gente vai falar de Dia das Mães. Melhor, de mães. Já passou o Dia das Mães, mas feliz Dia das Mães para todas as mães que escutam a gente. Sintam-se abraçadas. Mas antes da gente ir pro episódio, eu quero falar uma coisinha breve com vocês. Uma que Marina vai entrar durante o episódio, então se de repente ela aparecer por aqui, não se assustem, ela vai reagir na história que ela aparecer, porque ela tem compromisso, mas ela vai vir. E o segundo recadinho é que a gente sabe da situação que está acontecendo no sul do país, então o podcast não vai se comprometer em indicar um lugar para vocês fazerem doações, mas doem para lugares que vocês confiam e acreditam, façam a parte de vocês, a gente está fazendo a nossa por aqui, mas a gente não vai indicar um lugar porque a gente não sabe qual é a procedência de como vão proceder com as doações, então doe para aquele lugar que você acredita e vamos ajudar o pessoal lá do sul que eles estão precisando. Então um grande abraço para o pessoal que estão sofrendo com as catástrofes que estão acontecendo. Eu espero que vocês se recuperem logo logo. Dito isso, bora começar então com um relato do Glitch in the Matrix. Eu acho que eu vou começar a não ler os títulos, porque eles entregam muito o que vai acontecer, acaba um pouco com o plot. Então talvez eu leia no final, mas eu vou ler só de onde foi tirado e fazer. Só quando for, tipo, bem tranquilinho, eu leio o título. No grande esquema dos problemas técnicos, isso é um pouco mundano. Não faz muito tempo que eu consegui um combo de CRT e VHS para assistir algumas fitas antigas. Minha mãe ouviu falar e pediu para eu trazer para que ela e meu pai pudessem assistir de novo a fita de casamento deles. Levei até lá e colocamos a fita. Foi muito fofo e puro, mas uma coisa que deixou todos confusos foi o sotaque sulista muito perceptível da minha mãe. Minha mãe não nasceu no sul. Ela nem nunca esteve lá. Ela morou na Califórnia a vida toda. Inferno, ela foi a primeira a mencionar isso. Estávamos talvez 1 minuto no vídeo e tivemos que pausar. Pensamos que talvez ela estivesse apenas brincando na época e fazendo uma voz engraçada, mas não. Continuou durante toda a fita. Desde o casamento em si até um pouco deles relaxando após o casamento. Ela ligou para minha avó e perguntou se ela já teve sotaque. Minha avó respondeu: "Não, por que você está perguntando isso?" O que quer dizer sim? Pergunta estranha para se fazer. Meu pai acha hilário porque não se lembra dela nunca ter falado assim. Edith, eu queria abordar alguns comentários e perguntas comuns. Em primeiro lugar, embora houvesse alguma distorção no vídeo, a fita em si estava em condições bastante boas e a qualidade de áudio geralmente era boa. O casamento ocorreu no início dos anos 90. Agradeço as pessoas por mencionarem que em algumas partes da Califórnia, sotaques sulistas não são tão incomuns. A última coisa que quero mencionar é que ela não estava bêbada pelos 2/3 iniciais da fita. A fita começa antes da cerimônia, e embora minha mãe não seja contra uma festa, ela não fez aquecimento para o próprio casamento. Risos.
Hoje em dia começa aí com um evento estranho acontecendo com a mãe do eu lírico, do narrador da história, que ela tava com um sotaque diferente. Eu acho que como os Estados Unidos sendo grande, como o Brasil, a gente tem noção de que pode ter muita variação linguística dentro do país, né? Então, às vezes se torna nítido que tá tendo variação de algum tipo de sotaque. Ela tendo um sotaque que ela nunca teve causa uma certa estranheza, né? Esse foi só o aquecimento, eu quero dizer para vocês, fiquem até o final que o último relato, ele vai ser pesado, gore, vai ser true crime. Farei um alerta gatilho especial para esse. Mas enquanto a gente não chega nele, a gente vai fazendo um aquecimento com eventos estranhos acontecendo com mães. O Francisco acabou de comentar aqui no chat que era como se ela tivesse uma outra personalidade. Talvez até, mas eu acho que foi só mais como o sotaque dela, né? O próximo relato começa com: isso aconteceu no início deste ano. Eu literalmente não tenho explicação para isso ou qualquer ideia de como ou por que aconteceu. Minha mãe e eu estávamos conversando sobre algo e fomos nos abraçar. Nossos ouvidos se alinharam perfeitamente um com o outro e imediatamente, vindo de dentro da cabeça dela, eu ouvi o que parecia ser uma conexão de internet, seguido pelo som de um coral angelical de crianças cantando duas belas notas. Foi muito rápido. O evento todo provavelmente durou apenas cerca de 5 segundos. Eu fiquei super chocado, então me afastei esperando que ela me perguntasse o que estava errado. Mas ela se afastou ao mesmo tempo e apenas nos olhamos com as expressões mais chocadas e confusas em nossos rostos. Ela me perguntou: "Você acabou de ouvir isso?" E eu disse sim e perguntei o que ela ouviu. Você pode imaginar minha surpresa quando ela disse que ouviu a mesma conexão de internet, mas seguida por um ritmo baixo e percussão vindo de dentro da minha cabeça. Tentamos recriar isso algumas vezes desde então, mas nunca aconteceu nada parecido de novo. Não dá ideia do que foi. Tentei pesquisar no Google e ver se mais alguém já teve algo assim, ou tem uma explicação, mas sempre que procuro, só aparecem artigos sobre esquizofrenia. Isso deixa meu cérebro tão confuso sempre que penso sobre isso. Alguém mais já ouviu algo assim ou tem algum tipo de explicação? Eu tô aberta para ouvir qualquer coisa. Talvez intoxicação por monóxido de carbono, mas elas duas tendo a mesma reação, o mesmo tipo de alucinação seria talvez muito raro, né? O Arthur falando o barulhinho de linha telefônica de operadora dos anos 2000. Seria engraçado. Pensando por fora, olhando assim de longe, elas tentando recriar o evento parece até cômico, né? Tentando, tipo, será que a gente escuta de novo? Tipo, encostando o ouvido. Bom, meio que virou, talvez, uma piada interna entre mãe e filha, né? Eu esqueci de falar, mas esse também foi tirado do Glitch in the Matrix. O próximo foi tirado do subreddit Aliens. Por volta das 3 da manhã, minha mãe foi acordada pelo som que parecia alguém ter entrado em nossa garagem. Ela disse que, a princípio, pensou que fosse alguém no carro com som alto, mas quando saiu, viu pairando no céu uma nave do tamanho de pelo menos 3 caminhonetes. Ela disse que o motor da nave era um pulso alto e que podia sentir o chão vibrando debaixo dela. Ela disse que não consegue se lembrar dos detalhes exatos, exceto que parecia com um octógono. Tinha luzes vermelhas, azuis e brancas emitindo por toda parte, e tinha o que parecia pernas de pouso saindo na parte inferior, junto com propulsores. Na frente da nave havia janelas de vidro, mas ela não conseguiu distinguir silhuetas olhando através delas. Outra coisa interessante que ela mencionou é que a nave conseguiu pairar no ar completamente parada, sem nenhum movimento. Ela disse que ficou pairando na frente da casa por cerca de 3 minutos antes de acelerar e voar para longe. Ela disse que o som de aceleração era como de um helicóptero decolando.
Enquanto se afastava, parecia que estava indo em direção às montanhas. Nós moramos em uma parte muito rural do Oregon, bem na fronteira com a Califórnia, e muitas coisas estranhas acontecem por aqui, mas essa é definitivamente a mais estranha que já aconteceu. Apesar de minha mãe acreditar em alienígenas, ela não acha que isso era uma nave. Eu não tenho certeza do que fazer com toda essa história, então finalmente decidi fazer um post aqui no Reddit sobre isso. Qual é a opinião de todos? Eu tô completamente perplexo. Minha mãe se ofereceu para fazer um esboço da coisa mais tarde, então, se ela fizer, eu vou adicionar um link para esse post. Eu vou conferir de novo, mas eu acredito que a mãe dele ou dela não fez o desenho, porque não tem nenhum link aqui. Isso aconteceu em 2021, foi recente esse avistamento, mas ele não postou nada do tipo, não tem nenhum desenho aqui. E vocês, pessoal, o que vocês acham que foi esse avistamento? Será que foi uma alucinação, sono, sonho? Ou junta a intoxicação por monóxido de carbono? Ou ela realmente viu uma nave espacial? Alienígenas. Esses relatos são curtinhos, né? Vamos para um maior agora. Um user deletado postou no Creepy Encounter. Meus pais se divorciaram em 1995. Eu tinha 7 anos e meu irmãozinho tinha 5. Depois do divórcio, nos mudamos para um pequeno apartamento em um complexo literalmente do outro lado da rua da casa do meu pai. Não era muito, mas era o suficiente. Foi útil que o parquinho e a piscina ficassem logo atrás do nosso apartamento, então não precisávamos ir longe para nos divertir. Eu era e ainda sou muito introvertida, então eu não tinha realmente muitos amigos. Meu irmão, por outro lado, era muito extrovertido e fazia e mantinha amigos com muita facilidade. Um desses amigos era um garoto tímido que eu vou chamar aqui de Johnny. Desde o início, Johnny meio que me deixou desconfortável. Bom, na verdade, isso não é totalmente verdade. Johnny mesmo nunca fez nada ou disse nada para deixar ninguém inquieto. Ele era realmente um garoto muito legal. Era a sua expressão, sua aura, se é que você me entende, que me deixava inquieta. Ele sempre tinha um olhar como se acabasse de descobrir que seu cachorro acabara de ser atropelado. Tenha em mente, eu ainda era muito jovem na época e não entendia realmente que outras crianças tinham problemas piores que os meus. Eu só encontrei a mãe de Johnny algumas vezes, mas sempre eu vou me lembrar dessas poucas vezes, não importa o quanto eu tente esquecer. A primeira vez que a conheci, estávamos levando Johnny para casa depois de um dia no parquinho. Sua mãe abriu a porta e dei um passo instintivo para trás. Ela era uma mulher imponente, enorme para um trio de crianças pequenas. Seus dentes eram meio esverdeados e se projetavam sobre o lado inferior. Seu rosto tinha vasos sanguíneos rompidos por toda parte, e seus olhos estavam vidrados. Por falta de uma palavra melhor, seus olhos estavam meio mortos. Ela nem se deu ao trabalho de dizer uma palavra para o meu irmão ou para mim. Ela simplesmente pegou o Johnny e o puxou para dentro, fechando a porta com força atrás dela. Meu irmão e eu apenas nos olhamos surpresos. Voltamos para casa sem realmente dizer nada. A segunda vez que a vimos, estávamos no próprio parquinho. Não estávamos fazendo muita coisa, apenas descendo pelo escorregador e girando o carrossel. Johnny estava pegando, então ele entrou no meio do carrossel, se segurou firme e tentou não cair enquanto eu e meu irmão o girávamos da melhor maneira possível. Estávamos rindo e nos divertindo quando, pelo canto do olho, eu vi sua mãe se aproximando de nós. Eu nunca vou esquecer o olhar nos olhos dela enquanto ela se aproximava. Eu já tinha visto esse tipo de olhar antes, mas apenas quando minha mãe ou meu pai me pegavam fazendo algo que me mandaram não fazer. Ela estava claramente furiosa. À medida que ela se aproximava, ela começou a gritar. Gritar mesmo. Eu me lembro disso porque, à medida que ela se aproximava, eu coloquei as mãos sobre os ouvidos. Não ouvi muito do que ela disse, mas ela pegou o Johnny e praticamente o arrancou do carrossel ainda girando. Eu me lembro que, apesar da expressão em seu rosto, por um segundo eu pensei que ela fosse subir nele e se juntar à diversão. Ela arrastou Johnny, que estava chorando naquele ponto, de volta para o apartamento deles, me deixando para confortar o meu irmão, que também estava chorando.
Não foi apenas porque a mãe de Johnny tinha aparecido do nada e levado nosso amigo enquanto estávamos brincando. Ela tinha nos assustado. A terceira e até hoje última vez que encontrei a mãe de Johnny foi a pior. Meu irmão e eu estávamos voltando da escola e depois de chegarmos ao nosso quarteirão no complexo, vimos um carro dirigindo um pouco atrás da gente. Eu não queria assustar meu irmão, mas tinha visto aquele carro nos seguindo várias quadras atrás. Eu sabia que ele estava nos seguindo. Eu não reconheci, mas já tinha visto vídeos suficientes sobre perigos estranhos para eu saber que deveria acelerar o passo. Quando chegamos ao nosso apartamento, o carro acelerou e estacionou perto da calçada na frente do nosso apartamento. A janela se abaixou e era a mãe de Johnny. Ela perguntou se nossa mãe tinha um problema com ela. Eu não disse nada, e ela repetiu a pergunta, perguntando se nossa mãe tinha algum problema com ela. Eu ainda estava lá, sem dizer uma palavra. Eu não sei porquê, mas senti que se dissesse alguma coisa só iria piorar tudo. Então a mãe de Johnny disse que nossa mãe tinha um problema com ela. Ela poderia facilmente se tornar um problema para nós. Então ela subiu a janela e foi embora. Meu irmão começou a chorar um pouco de medo. Eu coloquei meu braço em torno do seu ombro e o apressei para dentro. Quando minha mãe chegou em casa, contei a ela o que aconteceu. Não muito tempo depois, a polícia apareceu. Honestamente, tudo depois disso é meio confuso para mim. Eu me lembro que foi difícil para mim dormir aquela noite. Eu continuei pensando que, no momento em que fechasse os olhos, a mãe de Johnny apareceria do nada e faria sei lá o que comigo e com meu irmão. Felizmente, depois de uma semana mais ou menos, ficou claro que a mãe de Johnny não ia seguir em frente com a sua ameaça. Depois de mais uma semana, percebemos que ela não estava mais morando no nosso complexo. Infelizmente, é claro, isso significava que Johnny não estava mais por perto também. Pude para um pouco tempo atrás, todos esses anos depois. Com o advento do Facebook, eu pude entrar em contato de novo com os poucos amigos que eu fiz ao longo dos anos. Você pode imaginar como eu fiquei surpresa quando Johnny apareceu nas minhas recomendações de amigos. Não hesitei em adicioná-lo. Fiquei muito feliz quando ele aceitou e começamos a conversar muito. Foi um bom mês, ou mais antes de eu ficar corajosa e perguntar a ele sobre sua mãe. Ele não hesitou por um segundo em preencher todas as lacunas para mim. Acontece que sua mãe era esquizofrênica paranoica. Ela havia convencido a si mesma de que meu irmão e eu íamos tirar Johnny dela ou algo assim. E como resultado, ela havia nutrido um ódio muito profundo por nós e por nossa mãe. Naquele último dia em que eu a vi, ela estava prestes a fazer algo drástico, como o Johnny disse. Naquela noite, quando minha mãe ligou para a polícia, eles foram até a casa de Johnny para fazer perguntas a ela e encontraram Johnny com hematomas por todo o rosto. Uma coisa levou a outra, e os serviços de proteção à infância foram envolvidos. Johnny foi levado embora e sua mãe foi internada em uma instituição de saúde mental. Eu odeio admitir, mas depois das coisas que ela fez, meio que me satisfez saber que seu pior medo foi realizado. A vida seguiu, como sempre faz. Ainda falo com Johnny de vez em quando. Nós meio que nos afastamos recentemente, mas ele tá bem. Ele tá feliz e casado, e ele e sua esposa em breve receberão seu primeiro filho. Ele deixou claro que fará todas as coisas pelo filho que sua mãe nunca fez por ele. Por mais feliz que isso me deixe, é misturado com a profunda tristeza. Não apenas por causa do que aconteceu com Johnny, mas por causa de todas as mães de Johnny que nunca são pegas. Esse foi intenso, né? Esse foi um plot até que um pouco previsível, né? Dá pra perceber que a mãe dele tinha algum distúrbio, mas saber que isso acontece, né? Que existem várias mães de Johnny por aí é um pouco tenso. Pensar que elas não são pegas, não são tratadas e não ter a oportunidade de serem tratadas é triste, né? A Bel falando que, cara, com uma mãe dessas eu achei que quando ela parou o carro ia sumir com as crianças. E a Mandy, imagina como cresce uma criança dessa, né? Toda traumatizada. Eu também pensei que ela fosse fazer alguma coisa com as crianças, agredir ou sumir. Não, sumiriam, mas voltariam, né? Porque tem essa história. Mas também achei que fosse acontecer alguma coisa com elas. E nesse caso tem que tratar a família toda, né? Tem que tratar a mãe, a criança que cresce traumatizado. É complicado, né? Muito complicado. A próxima história foi tirada do Let's Not Meet, de um user deletado. R$ 1.000 aqui, hein? De volta.
Minha mãe cresceu em uma espécie de cidade pequena, aqui nos Estados Unidos. Pouco crime, população homogênea. Sempre conversamos sobre como as coisas eram diferentes naquela época. Ela costumava ir a pé para o jardim de infância e coisas do tipo. Geralmente tem uma sugestão de como esses modos talvez nem sempre fossem ideais. Uma vez, quando ela estava andando de bicicleta pelo bairro aos 5 ou 6 anos, uma van parou perto dela. Havia uma mulher dentro que pediu sua ajuda para encontrar seu filhote de cachorro. Ela só precisava que minha mãe entrasse na van. Minha mãe se recusou e a van seguiu até em casa, até que ela correu para dentro e ligou para a polícia. Sua colega de classe, Elizabeth Wilson, tinha um pai que era policial da cidade. Então, naturalmente, o Sr. Wilson veio fazer o relatório policial. Alguns anos depois, quando ela tinha 7 ou 8 anos, uma van parou com um homem dentro. Ele apontou uma arma para ela e a mandou entrar na van. Minha mãe não tem certeza se era uma arma real ou falsa, considerando que era uma época em que as armas falsas ainda eram feitas de metal. Assim como antes, ela se recusou a entrar na van. O homem disse piu, piu. Ela foi embora. Outra ligação para a polícia. Outro relatório do policial com o Sr. Wilson. O último incidente grave aconteceu quando ela tinha 10 e meu tio 8. Eles estavam voltando do parque durante o verão, atravessando o estacionamento vazio da escola. Um cara em seu carro estava no estacionamento e dirigiu diretamente para eles. Eles aceleraram e ele virou no último minuto, quase os atingindo, e isso não foi o fim. Ele deu a volta e veio em direção a eles de novo, quase os atingindo de novo. Assustados, eles subiram na calçada e começaram a andar rapidamente até que ele estacionou o carro sobre o meio-fio. Eles correram para o prédio mais próximo e entraram no McDonald's. O homem estacionou no estacionamento e eles concordaram em memorizar a placa do carro. Minha mãe pegou as 3 primeiras letras, meu tio as 3 últimas. Eles esperaram até que ele fosse embora e um pouco depois disso, e mais uma vez, o Sr. Wilson voltou para fazer o relatório. Como isso foi há tanto tempo, nunca conseguimos nenhuma resolução clara para a história. Minha mãe encontrou o Sr. Wilson algumas vezes ao longo da vida, e às vezes no lado negativo da lei. Ela mantém sua inocência. Mas temos aí que, nessa espécie de cidade pequena que a mãe dela morava, certamente tinha pessoas muito doidinhas andando de carro e dirigindo vans mal intencionadamente. E tipo, pra que atropelar, cara? Ou tentar atropelar, será que é a pessoa que tava, pô, sei lá, não consigo nem imaginar. Tá, às vezes tava loucão ou... Cara, 3 vezes, né? Uma entre 5 e 6 anos, o outro entre 7 e 8 anos e outra com 10, mas tipo uma van sequestrando crianças. Naquela época, né, era mais fácil de sumir com crianças. Pelo menos ela foi sagaz e não virou estatística, né? Temos mais 3 relatos pequenos e o imenso que é pesado. Não gore, mas é pesado. Agora eu vou ler um tirado do subreddit Paranormal e ele começa assim. Nós já nos mudamos daquela casa há muito tempo, mas os incidentes me assombram até hoje. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, e agora eu tenho 21. Somos uma família pequena, minha mãe, eu e meu pai. Meu pai trabalhava das 7 às 21 horas, então ele não estava em casa na maior parte do dia. Minha mãe ensinava em uma pré-escola local e estava em casa por volta das 13 horas, e eu chegava da escola por volta do mesmo horário. Um dia cheguei em casa da escola e chamei por minha mãe, mas não recebi uma resposta. Fui para o quarto e a vi dormindo. Pensei que ela estava cansada, então não a incomodei. Preparei um sanduíche para mim e fui para o quarto dela, e dormi ao lado dela. Ela começou a acariciar meu cabelo sem dizer nada e eu adormeci. Devem ter sido 30 minutos quando ouvi a campainha tocar. Levantei e vi que minha mãe não estava na cama. Saí, abri a porta e vi minha mãe, ainda com suas roupas de trabalho. Fiquei confusa e ela me pediu desculpas freneticamente por estar atrasada, pois um dos alunos dela teve um incidente na escola e ela me perguntou se eu tinha comido alguma coisa. Fiquei confusa, mas respondi que tinha feito um sanduíche. Não contei nada a ela. Se passaram alguns dias e era sábado.
Então meus pais estavam em casa. Planejamos ir ao parque e eu entrei no chuveiro para me arrumar. Eu estava tomando meu banho quando eu vi a porta do meu banheiro se abrir. Não pude ver quem abriu, pois a cortina do chuveiro estava bloqueando minha visão. Ouvi a voz da minha mãe, ela colocou minha toalha no suporte e eu só consegui vislumbrar a sua mão. Ela disse que não iríamos mais ao piquenique. Fiquei triste, saí do chuveiro chorando e perguntei à minha mãe por que não iríamos mais ao parque. E ela me perguntou quem disse isso. Eu disse que foi ela mesma, e ela disse que não tinha entrado no banheiro. Depois disso, eu ouvia movimentos pela casa e ouvia uma mulher cantarolar uma melodia peculiar na voz da minha mãe, mas eu sabia que não era ela. Felizmente, nunca ficamos naquela casa por muito tempo e nos mudamos um mês depois, embora ainda ouço a melodia às vezes. Agora, eu não vejo ninguém. Vamos lá, comentários. Bel falando o doppelganger da mãe dele. Ou a Mandy, o maior susto dele nem foi o clone, mas não é o parque. Sim, tipo, porra mãe. Mas nem era mãe, né? Ainda foram. Foi só um susto. Mas esse me pegou. Talvez não seja um double, né? Às vezes um fantasma, um espírito, um demônio que fica copiando a mãe. Alguém tem uma experiência assim? Comenta na caixinha de perguntas que fica no Spotify. Eu acho que doubles são mais difíceis, né? Porque você não pode ver o seu double, então provavelmente outra pessoa que vai ver. Se você ver o seu double, alguma coisa muito ruim pode acontecer. Mas atividades de eventos paranormais não acontecem comigo. Raríssimas às vezes acontece. E, tipo, só quando eu era mais novo. O ideal do double é que se você ver alguém igual a você, ele vai tentar te matar. Olha, eu fiquei com vontade de fazer um episódio sobre doubles. Já vou deixar anotado esse tema. Eu gosto bastante. Eu acho que a última vez que fizemos sobre Double foi sobre Glitz, lá no comecinho do podcast, junto com o canal Profusão. E a gente falou um ou outro relato sobre Double, se eu não tiver enganado. Mas, eu vou ler pra vocês do Paranormal U. Não vou ler o título, senão vai dar spoiler. Há quase 20 anos, minha família morava em uma casa centenária em Idaho Falls, em frente a uma igreja. Ela era assombrada por um demônio que eu chamava de Homem Sorridente. Ele tinha um corpo magro, como um cadáver, com membros longos, uma boca cheia de dentes podres e os olhos de um homem morto. Ele caminhava para cima e para baixo pelos corredores à noite, arranhando as paredes e os pisos de madeira com as unhas, às vezes rastejando em 4 apoios. Eu dormia em um quarto no sótão, a 3 andares de altura, e sofria de pesadelos horríveis devido ao homem sorridente parado na minha porta, e eu o ouvia caminhando no meio da noite. Meus pais me contaram anos depois que nos mudamos sobre como eu ficava parado do lado de fora da porta do quarto deles, gritando, chorando e implorando para entrar. Minha mãe disse que inicialmente achou que eu estava inventando coisas, mas depois percebeu que algo estava errado e me deixou dormir no quarto deles até nos mudarmos. A casa foi construída em 1907 e era posteriormente de propriedade de um homem que mantinha partes de corpos tatuadas em um pote de conserva e tinha um porão escuro cheio de aranhas. Embora meus pais tenham colocado meu parquinho e outros brinquedos lá, eu me recusava a descer as escadas do porão e tinha medo até de passar pela porta. Essa não é uma história inventada, é 100% real. Eu divulgaria a localização, mas eu não quero assustar ninguém que atualmente viva lá. Na época em que morávamos na casa, eu tinha 3 anos, mas os efeitos do homem sorridente durariam a vida toda. Nos últimos 20 anos, eu experimentei e vi coisas que não deveriam existir. Se fosse apenas que eu tivesse encontrado esse fantasma fisicamente, eu os teria considerado fruto da minha imaginação. Mas minha família e amigos, todos pessoas cristãs muito racionais, também foram afetados. Sofri com pesadelos e terrores noturnos por 10 anos após sairmos da casa em Idaho Falls, só conseguindo controlá-los quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 10, eu, meu irmão e nossos 2 amigos de infância vimos o que parecia ser a morte em nosso bairro. Depois de nos aproximarmos da figura, percebemos que era claramente um espírito e que era de fato real.
Esse fantasma nós chamamos de Danny e ainda assombra meu antigo bairro até hoje. Uma coletânea, né, de assombração. Na adolescência, ambos os apartamentos eram assombrados por um fantasma chamado Steve. No primeiro, eu acordava no meio da noite com o som de pés arrastando pela sala de estar. Eu pensava que estava sonhando até que minha mãe me perguntou um dia o que eu estava fazendo andando pela casa no meio da noite. No segundo, o fantasma derrubava enfeites das nossas árvores de Natal, derrubava presentes e me trancava para fora de casa quando eu tinha um amigo por perto. Não havia ninguém dentro e eu não tinha trancado a porta. No Starbucks, que ficava dentro de um Target, comecei a ver a figura de sombra negra correndo pelo canto do olho. Apelidei esse personagem de Wilson. Wilson me torturou por meses, puxando meu avental, jogando garrafas de prateleiras e, uma vez, até jogou caixas de leite da lixeira e derramou o leite restante pelo chão. Fui culpado por isso e tentei explicar ao meu gerente que não fui eu. A princípio, pensei que estava imaginando coisas, até que uma nova garota começou a falar sobre o Wilson e descreveu ele para mim. Depois disso, todos começaram a vê-lo. Ele jogou o balde de gelo no meu amigo a uma distância de 6 metros, abriu e fechou as portas pesadas, apareceu com uma sombra na parede, chamou meus colegas de trabalho por nomes, entrou e saiu pela porta dos fundos na frente dos convidados e até assobiou uma melodia. Meus colegas de trabalho relataram que parecia uma melodia de mineiros e que viram botas nos pés dele quando ele corria. Curioso, pesquisei acidentes em Minas na cidade próxima e um nome me chamou a atenção, William Wilson, falecido em 1901. O último fantasma é o mais recente. Eu me mudei para Utah há 6 meses e pensei que, pela primeira vez, havia mudado longe o suficiente para que os fantasmas não me seguissem. Ultimamente tenho acordado com um cheiro estranho, como tilha ou carne podre. Também notei pias ligando sozinhas e coisas se movendo pela casa, mas ignorei, achando que era a minha imaginação. Há alguns dias eu sonhei que havia um fantasma no meu banheiro. Hoje eu estava assistindo Sleep Hollow, o que é bastante irônico porque minha bola de hamster rolou para fora do armário e pelo chão. Pensei que meu hamster estava dentro dela, mas percebi que estava vazia e então fugi de casa. Liguei para minha mãe que sugeriu que eu rezasse e pedisse para que ele fosse embora. Ela admitiu que já havia feito isso antes e que funcionava. O que você quer dizer que já fez isso antes? Eu perguntei, mas eu já sabia a resposta. Eu fiz isso algumas vezes antes, na casa em Idaho. Ela me disse. Por 20 anos, minha mãe cristã proibiu que eu assistisse qualquer filme assustador em casa ou falasse sobre fantasmas. Eu amo histórias de fantasmas e filmes de terror, e ela nem mesmo me deixava assistir ao BuzzFeed Unsolved, sem me repreender por convidar espíritos para minha casa. Agora, ela finalmente admitiu que eles existem e que o homem sorridente não era apenas a minha imaginação. Eu não consigo decidir se estou feliz por ela finalmente me contar a verdade. Fantasmas e demônios são reais e todos ao meu redor são afetados por isso. Hoje disse ao fantasma para ir embora, mas agora, enquanto eu escrevo isso, tem ruído de arrastar vindo da sala de estar. Todas as luzes estão acesas e eu tenho dito para ele deixar a minha casa e me deixar em paz. Se alguém puder me ajudar com esse problema ou tiver algum conselho ou ideia de que por que os espíritos gostam de mim, por favor me avise. Não acho que qualquer quantidade de exorcismo removerá o apego deles em mim, mas seria bom não ter que sair correndo de casa toda vez que eu ver algo se mover. Edição. Eu sei que tudo isso parece história curta. Gosto de escrever e não consigo evitar ser detalhista, mas infelizmente isso é real. Eu postei fotos da casa em um subreddit diferente. Este não me deixou postar imagens por algum motivo. A Bel falando que acha que eles perseguem ela por ela não dar bons nomes a eles e eles estarem putos. E eu também tenho a ideia de que a mãe dela, talvez o amaldiçoou e por isso que sempre tem alguém encostado nela. Você sabe, de onde você tirou essa parte da maldição materna? Ué, porque ela sabia, né? Ela sempre soube. Ela rezava e pedia pra ir embora. Faz sentido. Então, tipo, sei lá, vou fazer um pacto aqui. Pô, pacto deu certo. Mas qual que foi o preço? Filho. Vai lá, perturba eles e me deixa em paz. Então, vai saber, né? Incide. Não, é Ai, aquele lá, como é que chama aquele filme? Ai, que muito bom. Tem a menina que perde a cabeça. 90% dos filmes de terror. Ela literalmente perde a cabeça.
Hereditário. Hereditário. Esse mesmo. Muito bom esse filme, caramba. Muito bom mesmo. Mas eu deixei pra você este, porque eu sei que você vai fazer um bom uso dos seus dotes de interpretação pra ler essa creepypasta. Essa creepypasta não, é esse relato do Let's Meet. Olá, deixe-me começar dizendo que a minha mãe biológica não esteve presente na minha vida, pelo menos não na maior parte do tempo. Ela nos abandonou, a mim e ao meu pai, quando eu tinha 2 anos, para se casar com algum velho rico na Califórnia. No entanto, tem uma madrasta que está comigo desde que eu tinha 4 anos, e é ela quem eu chamo de mãe, e a quem eu amo e respeito, como se fosse a minha mãe biológica. De qualquer forma, meu encontro estranho aconteceu no sul da Flórida, no final dos anos 90, bem no Dia das Mães. Eu tinha entre 9 ou 10 anos na época, e eu lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem. Eu estava do lado de fora, andando de bicicleta com um amigo, pelo nosso bairro tranquilo e suburbano, quando ouvi alguém chamando meu nome. Veio de um carro azul que estava estacionado ali já fazia horas. Eu nem havia notado que tinha uma pessoa dentro, já que os vidros estavam escuros e o carro não havia se movido o tempo todo que estávamos lá fora. Jéssica! Vem aqui! Eu ainda estava na minha bicicleta, então fui para o lado do motorista e a janela baixou. Era uma mulher loira, de cabelos curtos, usando óculos escuros. Ela me perguntou se eu sei quem ela é, e eu disse que não. Então ela disse que era minha mãe, e perguntou como eu estava. Naquele momento, lembro-me de ter ficado paralisada, como se o tempo tivesse congelado e eu estivesse em um mundo paralelo. Eu simplesmente me lembro de ficar chocada e não conseguir falar mais nada. Vale ressaltar que eu nunca tinha visto nem sequer uma foto da minha mãe biológica até aquele momento. Eu sabia que a minha madrasta não era minha mãe biológica, então eu sabia que tinha uma mãe por aí, mas eu não sabia como ela era. E, francamente, eu não me importava. Então, há essa mulher me dizendo que ela é minha mãe, mãe real, para entrar no carro com ela, que nós iríamos tomar sorvete e fazer coisas de meninas. Olhei para o meu amigo, que estava em sua bicicleta rosa do outro lado da rua, olhando para mim, completamente confuso. Eu disse a essa senhora que eu teria que falar com meu pai primeiro, e quando me afastei do carro, percebi que ela estava saindo e abrindo a porta, me dizendo algo como: Não! Espera! Não vá embora! Fiquei um pouco assustada nesse ponto e pedalei o mais rápido que pude para chegar à minha casa, que ficava a umas 5 ou 6 casas de distância daquela rua. Acho que até senti as mãos dela tentando me agarrar enquanto eu me afastava rapidamente, mas eu não consigo me lembrar completamente disso. Jéssica! Essa doida estava no meio da rua gritando meu nome. Contei tudo pro meu pai e ele ficou chocado. Chamaram a polícia, mas o carro já tinha ido embora. Me pediram para descrever a mulher e o carro, mas não parecia corresponder a ninguém que meu pai ou a minha madrasta conhecessem. Também é importante mencionar que éramos novos no bairro, e ninguém sabia que a minha madrasta não era minha mãe biológica. Então, realmente, que diabos foi aquilo? Avançando para 2010, com a ajuda do meu pai, entrei em contato com a minha mãe biológica pelo Facebook. Nos encontramos e ela não se parece em nada com essa mulher. Hoje ela tem cabelos longos e pretos, pele bronzeada, características diferentes, uma pessoa diferente, sem dúvida. Mencionei esse incidente a ela, e ela pareceu chocada e genuinamente preocupada, até que teve a frieza de me dizer que não era ela, que nunca tentou entrar em contato comigo. Obrigada. Ela até sugeriu que poderia ter sido produto da minha imaginação, perguntando se eu tinha certeza de que essa mulher se dizia minha mãe real, como se toda troca que eu tive com essa estranha não fosse exatamente sobre isso. Claro que a senhora me disse que era minha mãe, real. Até minha amiga ouviu. Desculpe, mãe, mas nunca precisei tanto de você a ponto de imaginar você do nada no Dia das Mães tentando me sequestrar. Eu tinha uma mãe. Muito obrigada. Então, quem sabe? Acho que nunca vou descobrir. Minha melhor suposição é que foi alguém próximo dos meus pais que soube da situação e viu como uma maneira fácil de sequestrar uma criança. Mas eu me recuso a acreditar que meu pai ou a minha madrasta conheçam alguém assim tão perturbado. Seja qual for o caso, essa pessoa sabia meu nome e a minha história, e ainda está por aí.
Eu tento não pensar muito nisso, mas quando eu penso, fico cheia de terror. Bizarro, né? Bizarro. Correspondi com os gritinhos. Desculpa, gente, ter gritado na orelha de vocês. Nossa, demais. Entregou muito. Já acabou, Jéssica? E acabou, Jéssica. Aparentemente, né? É, A Bel Ferreira falando se ela fosse. Se ela fosse literalmente seria um já acabou Jéssica pra ela. Pra Jéssica. seria pra Jéssica. Quantas camadas nessa esse relato? Muito assustador. Sequestro de criança é uma coisa meio pavorosa. É um medo real, né? Com certeza. É um medo real, sequestro e saber que ela tava nessa situação, né? Sem a mãe. Caralho, sequestro de criança, assim, tipo, do Neida me incomoda muito. Muito mesmo. Tráfico humano é bizarríssimo, bizarríssimo. Muito mesmo. Uma stalker, talvez, que jura que ela realmente era filha dela. Faz bastante sentido. Talvez um stalker, sim. Mas eu fiquei assustada. Pelo menos assim, ela teve a frieza, né, de falar com o pai dela. Ela tinha confiança no pai dela ao ponto de, tipo, não, eu não preciso entrar no carro dessa maluca. Eu tenho uma família aqui. E é estranho, né? Porque às vezes a pessoa acha que, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho. Então não tenho uma família. Mas, gente, família são as pessoas que estão com a gente, né? Que cuidam, que amam. Então é bom ver que ela tinha, né? Madrastas podem ser mães também, tanto que ela comenta que ela nunca precisou tanto assim da mãe dela, a ponto de imaginar isso no Dia das Mães. É, com certeza. A Mandy falou aqui que pode ser o ex do pai dela que não aceitou o término, uma possibilidade também. Fé nas maluca, né? Enfim, falando de fé nas maluca, temos aqui um próximo relato que me entregou muito fé nas maluca também. Alerta gatilho antes, aqui a gente vai pra True Crime, tem morte no meio, então fique aqui um alerta gatilho se você não estiver legal pra lidar com mortes. Encerra o episódio, vai ser melhor. Mas, se você tá tranquilão, bora começar. Eu estou tendo dificuldades para lidar com o fato da minha esposa ter me traído com o nosso vizinho. Faz 476 dias desde que eu a confrontei sobre isso. Como eu sei? Porque toda vez que me pego pensando nisso, eu me digo, só se passaram X dias, talvez não pense nisso amanhã. Voltando ao início, eu tinha acabado de assumir um novo projeto e novas responsabilidades no trabalho. Eu estava trabalhando muitas horas, mais de 60 horas por semana, e estava visivelmente estressado. Foi em maio de 2015 que eu percebi que ela tinha adicionado uma senha ao telefone. Quando a confrontei sobre isso, foi porque ela me disse que estava planejando o presente do Dia dos Pais para mim, e não queria que eu estragasse sua surpresa. Cerca de uma semana depois, ela veio até mim e disse que se sentia culpada por manter um grande segredo de mim, e me contou que estava tendo o vizinho, o empreiteiro, construir um escritório em casa para mim como presente. Isso me pareceu estranho, pois em nossos 6 anos juntos, ela nunca disse que sentia culpada por nada e sempre insistia que nunca se arrependia de nada na vida. O tempo passa, o telefone dela ainda está protegido por senha e as coisas não parecem certas. Vejo ela usando o telefone e sorrindo para si mesma com mais frequência, mas quando eu pergunto o que ela está fazendo, ela diz que nada e guarda o telefone. Então, numa manhã, eu esperei ela entrar no chuveiro, peguei o telefone antes que ela precisasse da senha e verifiquei as mensagens dela e descobri que ela estava mandando mensagens para o vizinho. Estou toda coberta de glacê. Quer lamber? Não havia outras mensagens para o vizinho, mas descobri mais tarde que era porque ela configurou o telefone para apagar as mensagens após um certo tempo. Me senti desconfortável com isso, mas sabia que ela tinha um senso de humor pervertido e pensei que ela nunca faria nada para me machucar.
Mais tempo passa e o vizinho está passando mais tempo em nossa casa, mas o escritório está concluído cada vez mais devagar. Não consigo deixar de me preocupar que algo não está certo, então começo a verificar a localização dela usando o Google Timeline. Foi nesse ponto que eu percebi que havia grandes lacunas no histórico de GPS, porque ela desligava o GPS do telefone. Avance para julho, e nesse ponto a paranoia está me deixando louco. Então digo a ela que precisava instalar um novo antivírus no seu telefone. Enquanto ela desbloqueia para mim, eu instalo um software anti-roubo para poder ligar o GPS remotamente e configuro o backup e restauração de mensagens da AT&T para poder ler todas as suas mensagens de textos a partir desse ponto no meu computador. No dia seguinte, minha mãe pede para passar um tempo com os meus 2 filhos, então minha esposa os deixa com ela e passa o dia sozinho. Eu observo a atividade da minha esposa no trabalho, enquanto ela passa o dia tentando se encontrar com o vizinho, mas não tem sucesso porque ela está ocupada em outro local do trabalho. Naquela noite, buscamos as crianças na casa da minha mãe e saímos para jantar com o vizinho, sua namorada e seu filho. Minha esposa e a namorada dele estão se divertindo, bebendo, rindo e brincando. A namorada dele menciona que gostaria de ver Magic Michael XXL. Eu digo que é uma boa ideia e que eu cuidaria das crianças para que minha esposa e ela pudessem ir. Então minha esposa e ela foram e o vizinho e eu voltamos para minha casa para que as crianças pudessem jogar videogame juntos. As crianças estão no quarto do meu filho jogando e o vizinho está sentado do outro lado do sofá. É nesse momento que minha esposa começa a enviar mensagens de texto para ele. Ela está descrevendo atos sexuais que gostaria de fazer com ele e ele está retribuindo. Ela diz para ele verificar o Snapchat e ao mesmo tempo recebo o Snapchat dela também, e é ela se masturbando em uma cabine do banheiro. Eles continuam conversando, tentando descobrir quando podem se encontrar e fazer sexo. Eles decidem na segunda-feira de manhã, depois de eu sair do trabalho. Então, em minha cabeça, já havia planejado sair de volta para pegá-los. Mas então eles se declararam amor um ao outro e é tudo que eu posso fazer para não pular do sofá e nocauteá-lo. Mas me contenho e continuo lendo a conversa se desenrolando na minha frente. Então ele diz a ela: "Você é minha garota agora." Ao que ela responde: "Eu sempre fui." Terminando com ele escrevendo: "E sempre vai ser." Minha esposa e a namorada do vizinho voltam do filme e eu peço a elas, educadamente, para se sentarem. Então peço às crianças para ficarem no quarto do meu filho e fecharem a porta. Volto para a sala de estar e confronto minha esposa e o vizinho. Eu digo: "Vocês dois se amam, né?" Minha esposa entra em modo de negação total e a namorada do vizinho começa a bater nele. Pergunto a minha esposa se ela tem enviado mensagens para ele, e ela diz que não. Então mostra ela as mensagens de texto. Ela admite, mas diz que era a primeira vez que tinha ido tão longe. Pergunto a minha esposa se ela enviou fotos para ele. Ela diz que não. Então mostra ela a foto, e ela admite, mas diz que era a primeira vez. Pergunto a ela se ela está fazendo sexo com ele, e ela diz que não. Como não esperei para pegá-los fazendo sexo juntos, não tinha evidências para provar que ela estava errada. Então esse ponto ficou sem resolver. Digo a ela que estou deixando ela. Ela me diz que vai garantir que eu nunca mais vejo os meus filhos se eu fizer isso. Ela planejava usar o fato de eu ter tentado suicídio no ensino médio para provar que eu não era apto a ter filhos. Ela continua dizendo que foi minha culpa por estar tão ocupado com o trabalho e estressado, que ela só queria alguém que pudesse conversar. Então, ela me dá um ultimato para decidir o que eu vou fazer ou ela vai decidir por mim. A namorada do vizinho começa a defender os dois, dizendo que não poderia ter sido sério se não tivessem tendo sexo e que minha esposa e eu somos perfeitos juntos para nos deixar separar por isso. Os vizinhos vão para casa e minha esposa e eu discutimos pelo resto da noite sobre o que vamos fazer. Vamos para a cama separadamente sem resolver nada. Continuamos indo e voltando sobre o assunto durante todo o final de semana e finalmente decidimos que vamos nos separar, de forma temporária, enquanto descobrimos o que a gente quer. Eu ficaria na casa e ela levaria as crianças para a casa da mãe dela. Na segunda-feira, eu vou para o trabalho e recebo uma mensagem dela no meio de uma reunião com os meus chefes, dizendo que explicou as coisas para os nossos filhos, mas que eles estavam chateados e que eu precisaria explicar para eles também. Cheguei em casa do trabalho e encontro meus filhos chorando. Ela disse a eles que a mamãe teve que sair porque o papai estava bravo com ela. Quando meu filho quis ficar comigo, ela disse que ele não poderia. Meu filho juntou as peças e concluiu que se a mamãe tem que sair porque eu estou bravo com ela, e ele também deve sair. Então eu também deveria estar bravo com ele.
Minha filha estava chorando porque meu filho estava. Eu não acho que ela tinha idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que eu percebi que ela iria arrastar as crianças pelo inferno se eu a deixasse. Então, eu engoli os meus sentimentos e implorei para ela ficar. Ela concordou e insistiu que eu pedisse desculpas ao nosso vizinho, já que ainda precisaríamos sair com eles porque nossos filhos são bons amigos. Eu odeio, mas faço mesmo assim. Ainda saímos juntos de vez em quando e eles vêm para nossas várias festas de aniversários e feriados. Mas eu farei qualquer coisa pelos meus filhos e me comporto civilmente todas as vezes. As coisas acalmam por um tempo, mas eu ainda penso nisso constantemente. Eu me preocupo como posso evitar fazê-la tão infeliz a ponto dela me trair de novo. Então, quase um ano após o incidente original, de volta ao Dia dos Pais, ela envia fotos para ele de novo. Ela diz que foi um acidente e que queria enviá-las para mim. As coisas ficaram quietas nesse aspecto por cerca de 4 meses, mas ainda penso nisso constantemente. Isso pode parecer bobo, mas sinto que tenho parte do meu cérebro que não consegue desligar, que está sempre pensando. Costumava usar isso para resolver problemas de programação, e isso me tornou muito bom no meu trabalho. Mas desde esse incidente, a única coisa que eu penso é nela, e nele, e se eu fiz a coisa certa. Meu desempenho no trabalho sofreu, e eu sinto que eu não tenho dormido há meses. Tenho medo de que, depois de tanto tempo e o fato de eu ter implorado para ela voltar, dizer que quero o divórcio agora só a torne mais vingativa com os meus filhos, e comigo. Sinto que me coloquei tão fundo em um buraco que nunca poderei sair. Não falei realmente com ninguém sobre isso. Não queria falar com minha mãe sobre isso porque eu sentia que ela trataria minha esposa de maneira diferente, e eu não precisava lidar que as duas brigassem mais do que já faziam. Tentei conversar com um amigo sobre isso, mas o conselho dele foi colocar a minha confiança em Deus. Mas isso não foi muito reconfortante a mim, já que eu sou ateu. Então eu não tenho ideia do que fazer com os meus sentimentos e como seguir em frente com isso. Atualização. Eu estou seguindo o conselho. Em vez de tentar consertar algo que ela não quer consertar, ela recusou aconselhamento várias vezes no passado antes mesmo disso acontecer. Eu vou tirar a mim e meus filhos disso. Vou me encontrar com um advogado na próxima semana. Obrigado a todos por me ajudarem a ver o quanto eu estava cego. Atualização. Obrigado. Gostaria de expressar um agradecimento sincero e do fundo do meu coração pelo conselho e apoio que eu recebi aqui. Ninguém poderia ter previsto a tragédia que resultou na minha decisão de pedir o divórcio. Vocês realizam um serviço maravilhoso para aqueles que precisam, e espero que continuem isso no futuro. Aqui vem uma manchete de jornal. Uma mãe do condado de Montgomery foi acusada de 2 crimes de assassinato pelas mortes de sua filha e filho. Eu não queria que ele levasse meus filhos. Uma mãe do condado de Montgomery foi acusada na sexta-feira de 2 crimes de assassinato após a polícia dizer que ela admitiu ter matado seus 2 filhos pequenos. De acordo com o documento provável de causa, Brandy Horley disse à polícia que seu marido estava divorciando dela e eu não queria que ele os levasse, então eu esfaqueei. Os documentos judiciais também afirmam que Tyler Worley, de 7 anos, e Charlie Worley, de 3, tinham lacerações profundas em seus pescoços, e Brandy disse, eu só queria morrer com eles. A polícia diz que Brandy Worley, de 30 anos, ligou para o 911 por volta das 4h30 da manhã, na quinta-feira de sua casa, na rua Madison, número 200, em Darlington, Indiana, cerca de 15 minutos de Crawfordsville. Ela disse ao operador do 911, eu apenas me esfaqueei e matei os meus 2 filhos. Ela também admitiu tê-los matado ao delegado do xerife do local, segundo o xerife do condado de Montgomery, Mark Castile. As crianças foram identificadas como Tyler Worley, de 7 anos, e Charlie Worley, de 3. Tyler frequentava a escola primária Sugar Creek. O distrito escolar de North Montgomery enviou uma carta aos pais na quinta-feira à tarde, informando que tinham conselheiros de luto disponível para fornecer aconselhamento e apoio a qualquer aluno afetado pela tragédia. A autópsia das 2 crianças estão agendadas para sexta-feira de manhã. O xerife Castile não disse como as crianças morreram, por medo de prejudicar a investigação. Brandy foi levada para o Hospital Metodista em Indianápolis para ser tratada de um ferimento de facada no pescoço. A polícia diz que ela será formalmente acusada de 2 crimes de assassinatos quando for liberada. Não consigo imaginar a dor e o pesar que essas famílias estão enfrentando essa manhã, disse Castile. Por favor, que mantenha essas famílias em seus pensamentos e orações. O pai das crianças, Jason Worley, estava dormindo no porão no momento do crime.
De acordo com os documentos judiciais, Jason tentou entrar com pedido de divórcio na quarta-feira, citando uma deterioração irreversível no casamento como motivo para o divórcio. Os dois eram casados desde agosto de 2009. Jason havia solicitado guarda, visitação e benefícios de pensão alimentícia como parte do acordo do divórcio. Ele também pediu que o juiz fizesse uma divisão equitativa de seus bens. Castillo disse que não houve chamadas policiais para casa antes da manhã de quinta-feira. Atualização. Última atualização de Jason in Hell. A primeira coisa que você pode notar é que isso está sendo postado por uma conta diferente. Deletei a conta /o/ Jason in Hell em uma reação impulsiva ao ver minhas postagens no Reddit nas notícias. Acho que a primeira pergunta a responder é como eu estou me sentindo, e diria que estou bem. Tem dias ruins, mas acho que isso é de se esperar. É importante que eu, ou qualquer pessoa passando por algo assim, continue a usar o apoio de seus amigos e familiares, bem como boas habilidades de enfrentamento, para não me deixar ser completamente derrotado nos dias ruins. Não vou mentir, eu lutei para voltar ao ponto que estou. Por um momento eu me recusei a dormir por causa de uma combinação de medo de que encontraria ao acordar e pesadelos sobre aquela noite. Por um tempo, usei álcool para dormir, mas a minha família me amava o suficiente para tirá-lo de mim antes de que tornasse um hábito prejudicial e permanente. Fui hospitalizado porque tive pensamentos de terminar minha vida porque sentia muita falta dos meus filhos. Aprendi com isso que nunca se deve ter vergonha da sua saúde mental, e não buscar tratamento só vai piorar, não melhorar. Todos já ouvimos isso, mas se você ou um ente querido está lutando, procure assistência imediata. Sua vida é muito importante para ser jogada fora em um momento de fraqueza. Ao adiar o tratamento, só causei que tudo o mais na minha vida sofresse. Perdi meu emprego e me tornei recluso em casa, mas não se preocupe. Voltei ao trabalho desde dezembro e quase recuperei meu antigo cargo e salário. Então estou bem e não preciso de assistência. A segunda pergunta seria como me sinto sobre a sentença. Isso é algo mais difícil de responder, porque não importa qual seja a sentença, nada vai trazer de volta os meus filhos. Acho que ela deveria ter recebido pena de morte? Não, eu não acho. Ela queria morrer, e depois de 9 anos dando a ela o que ela queria, quando ela queria, eu não ia dar mais nada a ela. Acho que a prisão perpétua teria algum efeito apreciável sobre ela? Eu não sei. Uma coisa que ela sempre enfatizou durante todo o tempo que eu a conheci foi que viveu sua vida sem nenhum arrependimento. Mesmo depois de eu pegá-la me traindo, ela continuou a dizer que não tinha arrependimento. Quanto aos ex-sogros, continuam sendo um problema até hoje. Pouco depois de tudo acontecer, eles trocaram as fechaduras da casa que eu estava alugando deles com a minha propriedade ainda dentro. Depois de tentar negociar civilmente o retorno da propriedade, foi necessário que eu envolvesse a aplicação da lei. Isso é uma batalha legal em curso. Um membro da família me acusou de roubar propriedades que tinham comprado deles antes da morte das crianças e ameaçou tomar medidas contra mim a menos que eu pagasse o dobro do que já tinha pago a eles. Eu alertei as autoridades e, pelo que eu sei, isso está resolvido. Eles continuam a dificultar a visita ao túmulo dos meus filhos. Durante o aniversário de 1 ano, eles ficaram na caminhonete apenas me observando o tempo todo enquanto eu visitava o túmulo. Por causa disso, não visito o túmulo com tanta frequência quanto gostaria. Se eu puder transmitir algo que eu aprendi com tudo isso, é que você sempre deve tirar um tempo para estar com quem você ama. Não importa se eles estão pedindo para você ler O Filhote Esperto, pela milionésima vez ou pedindo para jogar Smash Bros. Mesmo que ambos saibam que eles vão te derrotar todas as vezes. Só faz, porque você nunca sabe qual vai ser a última vez. Sempre faça com que eles saibam o quanto você os ama. Tive a sorte de que a última coisa que meus filhos ouviram de mim foi: eu te amo, boa noite, até amanhã. Gente, é foda. Pra vocês verem que o ser humano continua sendo pior do que qualquer assombração. Sim. O que me pegou foi que eu tava lendo despretensiosamente essa postagem. Eu achei que fosse só um caso de uma traição e que daria alguma coisa, tipo, um pouco mais bizarra. Achei que ia ser tipo, o vizinho fez magia pra ela apaixonar por ele. Ou, sei lá,
Ela começou a colocar veneno na comida do marido. Mas assim, matar os filhos e ainda é um caso real foi foda. Se tornou um true crime e deixou um retrogosto bem ruinzinho na boca, né? Acho que não foi nem o retrogosto, foi igual morder sabão. E a pergunta em sim, eu já mordi sabão, então é isso aí. Ah, todo mundo já mordeu sabão. Mas sim, foi um caso real. Ela assassinou os dois filhos. Nossa, não tem nem o que falar. É só triste. Desculpa, pessoal, mas foi um pesadão. Foi um pesadão de Dia das Mães. Ia ficar pro próximo episódio, mas quando eu li, eu falei, porra, é uma mãe. E calha no episódio, então só vai. Tô triste mesmo. Criança é um ponto fraco. Eu também tô triste. E tinha uma vida pela frente, né? Os dois. Dois, podiam ter sido muito amor, muito carinho, e essa mulher completamente perturbada. E assim, não dá nem pra chamar de doente, porque as pessoas não precisam estar doentes pra fazer essas coisas, sabe? E aí falar, ah, tava doente, ah, monstra, tira a responsabilidade do ser humano, sabe? Mas é difícil pensar em alguma coisa pra dizer, essa pessoa só é podre. Eu espero que ela sofra muito, muito, por muitos e muitos anos, que ela tenha uma vida longa dentro da cadeia. Não, ela não tá presa, ela foi sentenciada à morte. Mas ainda tá presa ou já foi efetuada? Deixa eu ver aqui. Ela seguir a vida dentro do corredor da morte, melhor ainda, porque aquelas certas. Tinha que ser igual. Eu não. Vocês não vão me ver muito elogiando o Japão, não, porque eu não sou dessas otaku que fica, né? Mas eu gosto muito do sistema de pena de morte no Japão. É tipo, ah, Marina, você não é abolicionista penal? É, gente, eu até sou. Mas tem uns casos assim, tipo, a pena de morte no Japão é genial, porque a pessoa fica no corredor da morte, ela não sabe a data que ela vai ser executada. Qualquer dia pode ser o último. Isso é excelente. A tortura psicológica, sério, algumas vezes é sobre vingança, assim, sabe? Eu vou ter que admitir aqui, eu não sou perfeita. Tem certos casos que é sobre vingança, sobre pegar uma pessoa dessa e fazer ela sofrer. Porque quem perdoa é Deus, não sou eu, não. Não tem nada pra perdoar. Ela ainda não foi sentenciada, não, mano. Pois tomara ainda que se arraste, que ela fique presa, que ela não tenha contato com ninguém, Que ela só espere, né? que as presas em volta hostilizem ela, cuspam na comida dela, façam cocô na comida dela. É isso que eu espero. Ela é de 86. 36 anos em 2013. 2023, 37 anos esse ano. Mas a família. Dá pra ver que a família toda é problemática, né? A família toda você pode enfiar num. Respira, Marina. Todo mundo com a cabeça ruim agora. Gente, eu espero que vocês tenham bons sonhos, que vocês consigam esquecer esse pedaço do episódio aí. Gente, me desculpa, mas. Não, o conto foi ótimo, cabe dentro do tema, mas, tipo, que a gente fica triste. E é, Ah, não tem como, né? Tem que ficar triste mesmo, porra. Duas crianças perderam a vida. né? Se alguém não ficar triste com a mãe matando duas crianças, aí tá completamente perdido. Sim. É, gente, é isso. Terminando assim com essa festa que virou enterro, gente, eu vou dizer pra vocês, cuidado nas esquinas, viu? Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!